Kim, você sabe o que é mais-valia? Eu queria começar esse vídeo fazendo essa pergunta, porque nos vídeos mais antigos aí do Arthur Mamãe Falei, né, que agora é deputado, ele sempre perguntava aí pra muita gente que estava em protestos e outras coisas lá, pessoas que supostamente eram marxistas, né, algumas realmente eram, ele perguntava lá, mas me fala aí então o que é mais-valia, me fala se você leu o Manifesto Comunista, e ele ficava tipo falando isso com as pessoas, né? Indagando, por exemplo, que elas não tivessem lido o Manifesto Comunista e não soubessem o que elas estavam defendendo. Talvez muitas ali realmente não soubessem, né? Mas agora parece que o jogo virou, né? Parece que nem o Kim Kataguiri sabe o que é mais-valia. Porque nessa semana agora, ele fez um vídeo aí pro MBL, né? Movimento Brasil Livre, falando sobre marxismo cultural, em que ele falou coisas assim absurdas, que nem mesmo acho que foi no Wikipedia para ler sobre quem é Marx e o ano que o cara morreu, assim, né? Eu anotei então algumas pérolas aqui do vídeo, né? Por que então que ele está errado? Eu vou me conter nas coisas que eu tenho uma noção melhor, né? Que eu entendo melhor. Porque diferente do Kim, eu não vou ficar contra-argumentando coisas que eu não tenho estudo, né? Uma dica aí pro Kim é que ele leia o que ele quer falar sobre. Se você quer falar sobre Marx, você tem que ter um conhecimento mínimo aí, né? Para não ficar falando besteira. O MBL tirou o vídeo do ar e postaram, né? Alguém baixou o vídeo, provavelmente já esperando que eles iriam tirar do ar, e colocaram na internet em algum canal aí. Vou deixar aqui na descrição. Mas por que isso, né? Por que tiraram do ar? Porque a gente já sabe, né? Eles fazem essa pose aí de que defendem o conhecimento sem uma base ideológica, nós somos liberais mesmo e tal, mas na hora que eles falam besteira, eles não assumem, né? Eles não assumem o erro, poderiam muito bem chegar e assumir, não, olha só, a gente falou isso, falou errado, mas não, né? Eles querem construir a base ideológica deles, ou seja, quem é liberal aí na história? MBL que não é mesmo? Mas vamos direto aí pros pontos que eu anotei, né? Primeira coisa aí que eu pude anotar aí, que ele falou que eu achei mais absurdo assim, foi que o comunismo vem antes do socialismo, que primeiro você implanta um Estado comunista com economia centralizada, para depois implantar o Estado socialista. Isso daí já é um erro grotesco, né? Porque o socialismo vem antes do comunismo, né? Para Marx, você primeiro tinha o capitalismo, que é o que a gente vive. Aí você primeiro precisa que os trabalhadores, que é a classe proletária, pegue e domine os meios de produção, domine o Estado. Daí você vai ter um Estado socialista. E quando ficar tudo bem, quando não tiver mais, ele até usa um termo, acho, quando... Agora não vou me lembrar, não vou falar porque não vou fazer a mesma besteira do Kim, mas ele até usa um termo assim de que quando tiver tudo bem, daí tudo sem as classes assim oprimindo umas às outras, aí os trabalhadores podem sair da governança e todo mundo pode viver em comunidade e tranquilão lá e tal, e daí vai ser um estado comum, né? Daí que vem comunismo, né? Ismo, doutrina, comum. Então, doutrina do comum. E o comunismo ser economia centralizada, na verdade não. Na verdade, as pessoas iriam viver em comunidade, economia centralizada seria no Estado socialista, entendeu? Inclusive, uma das principais diferenças entre anarquia, comunismo, socialismo é essa. É que os socialistas defendem que a gente precisa de um meio termo para chegar nesse Estado comum. Os anarquistas dizem que não, que a gente tem que acabar com o Estado direto e já viver em comunidades e tal. Não vou me aprofundar aqui, porque mais uma vez eu não sei também tanto sobre isso. Esse é o básico que eu sei, né, cara, que comunismo vem depois. Primeiro você implanta o Estado socialista para depois o comunista. Primeiro grande erro aí do Kim, nem leu na Wikipédia. O segundo erro aí do Kim, que eu anotei assim mais absurdo, foi na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx, ele falou isso, percebeu que o proletário pegou em armas. Mas aí ele pegou em armas para matar o proletariado de outros países. Primeira coisa, cara, é que Marx já tinha morrido há muito tempo. Na Primeira Guerra ele não estava vivo. E ele não falou assim, na Primeira Guerra Mundial o marxismo percebeu. Não, ele falou que o próprio Marx, ou seja, como se Marx estivesse vivo, se ele tivesse voltado lá das trevas para falar, porra, eu percebi que eu estava errado. Um erro aí de que, é isso que eu tô falando, ele nem se deu o trabalho de olhar na Wikipédia que fosse a data de falecimento do cara, né? Tem editor aí nessa parada, tem lá a galera que vai editar o vídeo, tem que ver se tem alguma coisa errada, né? O MBL, cara. E daí ele falou, mas o proletário pegou em armas para matar o proletariado de outros países. Eles não deveriam se juntar, já que tá todo mundo com arma, e controlar tudo? Bom, aí, uma coisa bem simples assim que eu já posso falar logo de cara é: toda a população que entra em guerra tem esse pensamento marxista de vamos pegar em armas, dominar tudo para fazer um Estado socialista e depois comunista? Não. Todo mundo que vai pra guerra é marxista? Não, né, cara? Então, só isso daí já cai por terra, assim, porque ele falar, eles não deveriam pegar as armas, se juntar e controlar tudo. É o que eu disse, cara. Se todo mundo fosse comunista, aí será que eles não fariam isso? Fariam, né, cara? Provavelmente. Mas não, nem todo mundo é marxista. E quando você vai pra guerra, você implanta muito aquele pensamento que é patriota. Tanto é que nos Estados Unidos as pessoas iam e, tipo assim, muitas estavam cagando que, tipo assim, pensando, caraca, cara, eu tô indo pra uma guerra, eu posso morrer, mas tava tipo, não, eu vou defender o meu país, os Estados Unidos,
aquela parada lá, I want you for the US Army, né? Tipo, eu preciso de você pro exército dos Estados Unidos. Então toda aquela coisa patriota, para, vamos defender a nossa nação, que a nossa nação é importante. Então, sim, a burguesia, digamos assim, não está controlando esses meios todos de comunicação e tal. Então, assim, é por isso que ele não pega todo mundo em arma para se juntar. Ao longo do vídeo ele vai fazendo várias falácias, vários argumentos que não tem uma base fundamentada. As pessoas vão acreditando nessas coisas. As pessoas acreditam no MBL, votaram nisso, cara. Votaram nesse cara, no Kim, como se ele fosse ali o prodígio que veio lá do passado e tal, e que o cara lutava pelo Brasil em favor da democracia, do liberalismo de verdade, sendo que daí o cara faz um vídeo sobre marxismo e ele nem sabe que socialismo vem antes do comunismo, cara. O cara nem sequer estudou o que ele fala que ele é contra. Então como é que ele vai defender uma coisa, sabe? Se ele não sabe nem sobre o que ele tá falando, cara. É uma coisa que é bizarra. Aí depois ele fala o seguinte: a direita venceu o debate econômico, o pobre foi ficando mais rico. Aí eu não sei com que dados ele analisa isso, né? Porque eu não sei onde que o pobre foi ficando mais rico, que toda a população pobre foi ficando mais rica, né? Que agora a gente quase não tem miséria no mundo, quase não tem pobreza. Beleza, cara, a direita venceu, então o pobre foi ficando mais rico aí, né? Não sei com que dados, mais uma vez, ele analisou isso daí. Aí fala o seguinte: como a direita venceu o debate econômico, a esquerda passou a dar mais relevância para questões culturais do que economia em si. Na verdade, a esquerda sempre, né, você teve os teóricos aí de esquerda econômicos, né, Marx e tal, e não faz muito sentido isso, porque eles sempre falaram de cultura também, né? Você tem lá na escola de Frankfurt mais pessoas que começaram a falar sobre as questões culturais, e eles sempre atrelaram uma questão a outra, sempre atrelaram a questão econômica à questão cultural, né? Adorno falava muito que a economia dominava a cultura, dominava a arte, que isso que era um problema. Então não faz muito sentido ele falar que agora que eles perderam o debate econômico, aí a esquerda passou a dar relevância para questões culturais, como se não desse antes, entendeu? Então não faz muito sentido. Talvez eu possa até, vamos lá, ter entendido o que ele quis dizer, que agora eles começaram a falar mais sobre cultura. Mas na verdade sempre falaram, né? Eu acho que quem nunca deu muita relevância para isso foram os teóricos econômicos da direita, né? Que nunca se importaram muito com a cultura, né? Bom, aí depois ele fala o seguinte, que a classe média, que o marxismo demoniza e tal, é a classe média que deixa que o processo histórico siga o seu caminho progressista. Então ele fala assim: os marxistas não querem deixar que o processo histórico siga o seu caminho progressista. Mas que caminho progressista é esse, Kim? Que eu não tô sabendo, acho que ninguém tá sabendo. Que caminho progressista é esse, cara? Se fosse um caminho progressista, seria um caminho em prol do ser humano, né? Em prol dos direitos humanos, em prol dos direitos sexuais, em prol dos direitos da mulher. Onde que a gente tá, cara? Que a gente não tem muitos ainda desses direitos que eu falei. A gente ainda tá bem capenga, digamos assim, nesse processo. Então, esse processo progressista, cara, eu não sei. Processo histórico, aí beleza, né? Talvez os marxistas não queiram deixar mesmo que a história siga o seu processo, ou seja, que siga de qualquer jeito. Eles querem mudar o processo histórico, né? Agora, processo histórico progressista, não sei de onde você tirou isso. Então logo depois ele fala que como a esquerda, os marxistas e tal, não conseguiram dominar o debate econômico e tal, ele falou que começaram a apelar para o debate de questões como aborto, ideologia de gênero, enquanto temos problemas mais sérios, como educação, saneamento, saúde, reforma trabalhista e previdenciária. Aí ele já fez um juízo de valores claramente também absurdo, né? Aborto, ideologia de gênero. Vamos lá, falar do aborto, né? A gente tem no mundo aí superpopulações, né? Lugares em que tem muita gente, né? E pessoas aí abandonando crianças. Então, o aborto realmente é uma coisa assim que não é importante de se falar, né? O aborto não é importante. É estranho ver um liberal, né, falando sobre isso, porque parece um conservador, cara, né? O cara não se liga na ciência lá, toda aquela parada que já explicaram, do terceiro mês e tal. Mas aí o cara parece que, tipo, tá querendo falar uma coisa. Isso não é um debate ideológico também, que vocês fazem aí no MBL. Vocês falam alguma coisinha lá, que às vezes vocês nem concordam tanto, mas vocês falam alguma coisinha pra ganhar, pra puxar ali os conservadores pro lado de vocês, né? Aí depois que fazem a merda, né? Aí vocês tentam sair aí do barco de quem vocês elegeram aí, do Bolsonaro, né? Mas vocês estão sempre tentando falar alguma coisinha
do conservadorismo para puxar pro lado de vocês. Então isso não é liberalismo, né? Não, e outra coisa, só porque a esquerda para você não fala sobre a reforma trabalhista, né? Mas só porque eles não concordam com a reforma trabalhista da forma como ela está acontecendo, isso quer dizer que a esquerda não liga para a reforma trabalhista, porque elas não concordam como a direita está fazendo a reforma previdenciária. Isso quer dizer que a esquerda não liga para a reforma previdenciária. Então isso é um argumento, assim, mais uma vez, ideológico. Você faz uma falácia, você construiu uma coisa ali, olha só, a esquerda não liga para isso. Não, ela só pensa diferente. Bom, educação, né? A esquerda não liga para educação, né? Que você falou. Onde isso também, cara? Que eu não sei onde. Bom, aí depois ele vem e fala que a maioria da esquerda acha que está só seguindo sua ideia. Mas na verdade tem todo um arcabouço intelectual por trás. A direita não, né? A direita, todo mundo que vai lá e vota no candidato de direita, o cara fala tudo que ele vai fazer, tudo que ele quer dizer, né? Porque o que ele quis dizer com isso aqui é que você vai lá, você segue uma ideologia, uma ideia de esquerda, e na verdade por trás tem muito mais coisa, eles estão com um plano ali de implantar o comunismo e tal. Aí ele ainda fala assim, que tem isso na direita, esse arcabouço intelectual envolvido. Só que a direita sempre se preocupa mais com costume, sempre foi mais religiosa. Aí de novo um liberal falando isso, cara. Tipo assim, ele quer puxar a sardinha pro lado, entendeu? Dos conservadores. A direita sempre se preocupou mais com costume, sempre foi mais religiosa. Ou seja, a direita sempre cagou pra quebrar os costumes e ver o que realmente presta. Eles sempre quiseram só continuar conservando os costumes. Isso que ele quis dizer com isso aqui, né? E depois ele ainda fala, sempre editou o que era certo e o que era errado. Exatamente, cara. E é o que tá. Sempre editou o que era certo e o que era errado. De que maneira? De modo da moralidade cristã, ou seja, com todas as coisas lá de pecado, do que é certo e o que é errado de acordo com o cristianismo, que não é uma coisa sensata, né? Aí depois ele vem de novo querendo, né, sardinha pro lado dele. Agora a esquerda que faz isso é através do politicamente correto, é uma moral alternativa. Na verdade não, cara. Na verdade seria a moral correta, né? Como o nome já diz, politicamente correto. E é isso mesmo. Porque o que é o politicamente correto, né, cara? É você não poder ser racista, é você não poder ser homofóbico. Sim, isso é o politicamente correto. E se isso é chato, é porque vocês não têm um mínimo de bom senso. Na verdade, isso não é uma moral alternativa. A moral alternativa seria a moral cristã, seria uma moral que não é uma moral de bom senso, de você ser bom com o outro e tudo mais. Aí depois ele fala assim, que se você sai uma linha no seu discurso do que é considerado ofensivo para a esquerda, você é fascista, monstro, etc., não merece direitos humanos. A única coisa que eu concordo com ele é que realmente algumas coisas as pessoas viajam um pouco na maionese, né? Você fala alguma coisa assim, tipo, eu gosto de chocolate, a pessoa fala, fascista. Isso daí eu até concordo que muitas vezes acontece isso em alguns debates, tá? Um pouco de razão aí pra ele. Aí depois ele fala, isso é usado como arma no debate político. Por exemplo, você é machista porque falou tal coisa. Isso, mais uma vez, eu até concordo em parte, porque muitas vezes você tá argumentando alguma coisa e daí a pessoa fala, não, você é fascista, você é machista porque tá falando isso e tal. Às vezes a pessoa realmente é, mas enfim, ela não demonstra muito porquê e ela não debate o argumento em si. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que lutar contra o machismo, contra o fascismo e tudo mais, entendeu? Que são coisas que são sim importantes de ser lutadas. Aí depois fala, a direita não tem grandes teóricos sobre como chegar ao poder. Será que é porque vocês já não estão no poder, né? A direita, em sua maioria, aí não, digamos assim, está no poder, no mundo. Se a direita, justamente o que Marx falava, cara, que a burguesia, né, vamos supor, a direita aí, está no poder, que a esquerda tem que ir lá, tem que tomar o poder e depois deixar o Estado comum. É claro, assim, sabe? Por que você vai ter grandes teóricos sobre como tomar o poder na direita se já tem poder? E na verdade existe sim, né? Tanto é que o Nando Moura aí que vocês adoram, sempre não vive mostrando aqueles livros lá, como entender a mente esquerdista, como isso, como ser um conservador, como não sei o que lá. Vocês vivem falando sobre guerra cultural, então isso não seria uma coisa de tomada de poder? Vocês vivem falando que a gente vive numa guerra cultural, vocês apoiam o Nando Moura, falam que não a gente vive numa guerra cultural contra o marxismo, o seu amiguinho aí, o Arthur, vive defendendo o Nando Moura. Então assim, eu não sei que liberais são vocês, cara. Aí depois de novo falou mais uma merda. Direita se preocupa em como lidar com o poder. E a esquerda só quer, empolgar e influenciar. É meio óbvio, né, cara, que eu acabei de falar. A direita se preocupa em como lidar com o poder. Porque a direita não liga, entendeu, cara? A direita, essa direita que você está falando, seria a direita conservadora, ela só quer conservar as merdas que já botou lá. Toda essa coisa aí de preconceito e tal. A esquerda não. E é o que eu disse, a direita, em sua maioria, já domina. Então, a esquerda quer tomar esse poder e quer fazer as políticas. Então, como que você fala que é uma guerra cultural e depois fala que a direita não se preocupa, que a direita é do bem e tal? Então, assim, é uma coisa impressionante, cara. E acabou aqui, tá? As coisas que eu anotei.
Se ficou um pouco confuso aí, é porque eu ia fazer reagindo ao vídeo, mas eu achei melhor assim mesmo, entendeu? E é isso, cara, tá? Vê aí se você estuda mais sobre Marx, se você consegue explicar aí pra gente o que é mais-valia. Ajude o seu amiguinho Arthur lá, tá? A entender isso. E vê se vocês param de falar besteira, tá, cara? Espalhar coisa errada aí. Deem uma estudada melhor. E mudem o nome de vocês, cara, porque MBL, Movimento Brasil Livre, isso daí é uma afronta pros liberais, cara, beleza? E quem votou nele, cara, assim, na boa, sabe? Começa a pensar mais o que vocês estão fazendo, porque o cara vem lá com o discurso pronto, aí ganha o poder e daí fala um monte de merda. E assim, isso não é uma teoria de como chegar ao poder. O cara ganhou lá uma massa de seguidores, eles votaram no Bolsonaro, cara, liberal votando no Bolsonaro, sabe? Aí agora estão vendo a merda que estão fazendo, estão saindo do barco. Mas pra chegar no poder, eles fizeram assim tudo que eles não deveriam fazer, entendeu? Então isso não é uma teoria de como chegar no poder. Vocês não fizeram a mesma coisa que você falou, Kim, que você falou que a esquerda faz. Você fez exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não vem querer pagar de liberalzão, daqui a pouco até de libertário, falando várias merdas, puxando sardinha dos conservadores. Agora você é deputado, cara, então vê se você toma mais cuidado, porque é dinheiro da população aí, beleza, cara? E os livros aí que vocês tanto criticam aí do MEC, né, e tal, fizeram o próprio caderninho de vocês agora, né, lá todo bonitinho aqui, vou até imitar o Nando de Moura, né, todo caderninho bonitinho, não sei o que lá, que agora você tem aqui no caderninho as frases lá de Margaret Thatcher, não sei o que lá, de liberais, não sei o que. Como é que vocês querem botar frases lá e ensinar para as pessoas o que é liberalismo se vocês nem estudaram, cara? E vocês nem sabem o que vocês são contra, que vocês falam que são contra o marxismo. Você acha que o comunismo vem antes do socialismo, cara? Vocês perguntam aí para as pessoas na rua o que é mais-valia. Vocês não sabem, então assim, vocês só querem lacrar, cara, entendeu? Vocês falam tanto disso de lacrar. Vocês só querem lacrar e falou merda, cara, falou merda. Então, Nando Moura, pra isso deveria falar, né? Cala a boca, burro. Mas não fala, né? Ele fala cala a boca burra quando é uma mulher, quando chega lá, apresenta argumentos, aí ele fala lá e fala cala a boca burra, né? Por quê? Porque ele é um machista, cara, entendeu? E vocês só falam merda, entendeu? Quem quiser continuar acreditando no MBL aí, cara, continue aí sendo gado do MBL, beleza? Continue aí doando dinheiro pra esse movimento apartidário, né? O cara lá se elegeu pelo DEM, o partido mais corrupto da história do Brasil, né? Mas na cabeça de vocês é o quê? Tudo é o PT, o partido mais corrupto é o PT, né? Eu vi lá o Arthur falando que não, porque se a Dilma, não sei o que lá, fosse reeleita, eu ia deixar o país, não sei o que lá, tipo... É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Ah, vamos questionar tudo, né? Não, Arthur? Não vamos questionar tudo? Então parem de falar merda, beleza?